Você já se perguntou como era adolescente na Idade Média? Na Europa, a adolescente era denominada puella ou puella, do latim jovem criança. Onde não existia realmente distinção entre adolescente e criança, como é que a adolescente era vista então? Para responder essa pergunta, vamos considerar vários elementos, começando com medicina. Nessa época, na medicina, se considerava que todas as partes do homem estavam presentes na mulher também, só que de forma interna. A imagem do corpo feminino ainda era um mistério para a medicina e se caracterizava principalmente pela sua função de reprodução. A menstruação marcava a diferença, a separação entre a criança e a mulher. Em alguns textos, a menstruação era denominada nida, ou seja, impureza, ou vulgus, que queria dizer flores. Outra questão importante para a época era a virgindade. A mulher não virgem era considerada impura e tinha menstruação e urina poluída. Inclusive, alguns médicos indicavam umas misturinhas para fazer a mulher virgem de novo. Quando essa adolescente não era mais considerada criança, ela estava pronta para se casar. Inclusive, um autor, em 1239, reúne as melhores condições para escolher uma mulher. Começando bem assim, uma jovem de 12 anos e com sangue menstrual raro. Para finalizar, vamos falar de abstinência, que é um tema que me pareceu curioso e até contraditório em alguns textos. Nessa época, se considerava que quando uma mulher passava muito tempo sem relações sexuais, ela conseguia gerar dentro dela um vapor venenoso, podendo infectar todo o seu interior e dando início a algumas doenças. A doença das mulheres sem alma era bem conhecida e tinha várias curas, dentre elas o casamento, porque assim a mulher se tornava mãe e se curava. No século XIII, o conto da Puella Venenata, ou adolescente venenosa, se espalhou em toda a Europa. Era a história de uma jovem que se alimentava de veneno e era imune a ele, e matava todos os homens com quais ela tinha relações sexuais. Essa aqui é uma das imagens desse conto. Com todos esses elementos, a gente tem como criar uma reflexão de como essa imagem da jovem adolescente e da mulher na Idade Média ainda tem umas questões que são muito presentes na nossa atualidade, né? Quando a gente coloca tabus sobre a mulher e seu modo de funcionar. É importante lembrar que nessa época não existia realmente barreiras entre ciência e religião. São nesses textos antigos que a gente consegue ver como os homens exerciam esse poder sobre a mulher, na política, na medicina, na religião e em qualquer outra área. Porque olha bem, o estudo da mulher, do seu corpo, do seu funcionamento, já começa sendo uma comparação com o corpo do homem. Então a mulher é vista como algo incompleto e imperfeito. Por outro lado, ela também é vista como bela, misteriosa e perigosa, fazendo assim a ligação de quais são os perigos que ela poderia provocar. E com todos esses questionamentos da época, começaram as caças bruxas.